introdução. Por isso que a introdução é muito importante. Eu vou estar lendo fazendo um panorama da cidade, da geografia da cidade, para quando Paulo começar a discorrer, vocês já têm em mente sobre o que está sendo tratado. Então, é o seguinte, para a gente não perder mais tempo. A cidade de Corinto. Eu coloquei a introdução aqui porque não deu tempo de eu imprimir, e aí eu tive até que tirar uma foto daquilo que eu estaria na cidade de Corinto. A pequena faixa de terra, chamada Istmo do Peloponeso, era governada por Esparta. Por que isso é importante? Porque a cidade de Corinto, ela era uma antiga cidade espartana, então ela foi destruída e depois reconstruída e tomada esse nome. Então, ela era governada antigamente pelos espartanos, nos tempos antigos. E era o local que é atualmente o local da cidade de Corinto. Foi lá que o uso original da palavra istmo, ou seja, extrema passagem estreita, começou. Então, eu já gostaria de projetar, esse istmo, esta passagem. Pode projetar a imagem ali? Agora dá uma ampliada nela. Ou também pode passar para as outras imagens também que tem relação à mesma coisa. Geográfica e comercialmente, Corinto era importante porque era uma estação na rota marítima entre o Ocidente e o Oriente. O Istmo tem cerca de 16 quilômetros de comprimento e 6 de largura, ligando Corinto ao Peloponeso da cidade. O Istmo daqui a pouco vai aparecer ali. Desde os tempos antigos, fora um centro de construção de barcos. Foi ali que o primeiro Tirene, o que é Tirene? Era um navio remado por escravos. Foi ali construído pela primeira vez um navio remado por escravos em 3 níveis, ou com vés diferentes. Ou seja, Paulo depois, na carta, a gente vai até ver esta menção, esta comparação. Ou seja, era um navio de 3 andares, e no primeiro andar lá embaixo é onde ficava, aqueles remos que soltavam para fora, e os escravos, os escravos do lado daqui, do lado de lá, ia remando. Esse navio, pela primeira vez, foi construído na cidade de Corinto. Durante a época do Império Romano, era o porto base da Marinha Romana. A velha Corinto foi destruída em 146 a.C. pelos romanos, em sua conquista da Acaia. Por 100 anos a área esteve largamente desabitada. Júlio César viu uma importância estratégica de tal lugar em 44 a.C., ou seja, ela foi destruída em 136 a.C., em 44 a.C., ou seja, mais de 100 anos, ela foi reconstruída, iniciou sua construção em torno da colina íngreme denominada Acro Corinto, a velha Corinto. Ok. A velha Corinto, que foi destruída em 146 pelos romanos. Estou repetindo a mesma coisa aqui agora que eu percebi. Corinto era também um mercado atacadista de escravos do Império, de uma cidade de cerca de 600 mil habitantes. Vamos ver agora desses 600 mil habitantes, que tipo de pessoas que viviam ali. Eram romanos, gregos e bárbaros. Na verdade, bárbaros eram chamados todos aqueles que não eram nem grego nem romano. A gente vai até ver ali em Romanos,
1,16, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação, primeiro dos judeus, depois do grego e depois do bárbaro. O bárbaro é aquele que não era romano e nem judeu, mas tinha ali a sua cultura. Estimou-se que somente é isso que dá a tirar foto ali. Cerca de 60 mil escravos eram vendidos em um único dia. Praticamente, dessas 600 mil habitantes, 140 e poucos mil eram livres. Então, como ali era uma cidade portuária, né? Tipo assim, você pode olhar Paú. Como era uma cidade portuária, então havia uma quantidade de escravos sendo comercializados ali muito grande. Aproximadamente 60 mil escravos eram vendidos em um único dia. Por causa do valor dos escravos, eles eram criados como os animais, haviam até mesmo cercados de refúgios. Com a maioria dos portos marítimos, Corinto logo conseguiu uma reputação internacional. O que aconteceu aí? Pessoas de todas as partes do império afluíam à cidade para participar na riqueza do comércio. Essas pessoas traziam consigo sua própria herança cultural, ou seja, quando Corinto foi reconstruída, essa cidade portuária, havia ali romanos, gregos e bárbaros. Então, como tinha uma frota de navios muito grande passando por ali, era uma cidade assim completamente internacionalizada, ou seja, tinha uma variedade de cultura vivendo ali muito grande. Quem vai ali para São Paulo, ali na área do Brás, né, tem uns lugares ali que você não sabe em que país você está. Tem um comércio de chinês, japonês, coreano, africano, tem uma variedade de gente ali enorme, parece que você está em outro país. Mas é uma cidade que tem uma variedade de pessoas de outro país enorme, que vai ali estabelecer um mercado e um comércio ali. Então, a cidade de Corinto, ela era rica em pessoas de vários povos se estabelecendo para viver ali. Essas pessoas traziam consigo sua própria herança cultural, incluindo seus costumes sociais e religiosos distintos, porque Corinto era uma cidade relativamente nova, fundada em 44 a.C. Logo tornou-se devassa moralmente, ou seja, por esta variedade. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Ia brincar com a Mariana aqui. Quem é da idade da Mariana vai lembrar. Quem conhece ali o bairro Paú muitos anos ali? Quem já passou ali uns 20 anos atrás? Paú. Na verdade, aquela praça, aquela pracinha, ela era muito grande. Ela tomava até parte do porto lá atrás. Então, o porto que tomou parte daquela praça. Mas, como ali desemboca muito gringo, ali tinha, há uns 20 e poucos anos atrás, que eu fui morar ali com 12 anos de idade, então, uns 20 e poucos anos atrás, tinha ali chamado um tal de copo sujo. Eu ia falar, quem riu passou e sabe do que eu estou falando. O copo sujo, né? Se era sujo eu não sei, se era limpo também eu não sei. Eu até achava estranho. Depois que eu atingi a maioridade, eu fui entender o que chamava aquilo ali de copo sujo. Né? Era a casa das primas, né? Então, ali tinha um lugar muito antigo chamado copo sujo, que os gringos desembocavam e iam tomar um copo sujo, né? Para as crianças que estão aí. Eles iam tomar um copo sujo. Pois é. Então, aquela cidade se tornou devassa, né? Se tornou o que a gente gosta de chamar de Sodoma e Gomorra. Tinha de tudo ali em Corinto, dava de tudo, pela variedade de cultura. Então, surgiu uma expressão corintianizada, que não tem nada a ver com vai Corinthians.
A expressão naquela época corintianizada quer dizer esse cara é escroto. A expressão corintianizada, quando eles usavam essa pessoa Não. Não. Vamos supor que às vezes não estava nem em Corinto, aparecesse, se tornou uma palavra pela cultura do lugar. Ou seja, se aparecesse em Roma, na Grécia, uma pessoa muito depravada, aí o corintianizado aí. Então, pela devassidão da cidade, a palavra corintianizada foi usada pelos atenienses para expressar a degradação moral de uma pessoa. Corinto tinha uma amalgamação de várias religiões pelo fato de ter começado como uma colônia romana. A deusa de Roma tinha de ser adorada, ou seja, o deus dos romanos tinha obrigatoriedade de ser adorado em todos os lugares que eles colonizavam, juntamente com a deificação dos Césares. Os imperadores também tinham que ser adorados. Deuses romanos como Júpiter, Marte, Vênus, substituídos aos mesmos deuses, ou seja, os gregos adoravam os mesmos com nomes latinos, também eram adorados. Os deuses gregos da cura, Esculápio, do sol, Apolo, tinham muitos seguidores. O deus e a deusa egípcios, Sarapis, Ísis, também tinham seu templo. Cada religião mantinha sua adoração. Os judeus mantinham sua adoração monoteísta a Jeová, Yahvé, ao Senhor, e suas sinagogas. Então, era uma cidade que tinha total liberdade de adorar a qualquer Deus, basta que a sua religião fosse, institucionalizada. Você chegava no cartório, estou dizendo com as minhas palavras, eu quero, como se eu fosse registrar a minha igreja, no caso eu quero registrar a minha religião nesta cidade. Este registro dava total liberdade para a pessoa poder exercer a sua religião naquele lugar. Uma religião, até mesmo para não ser combatida pelo governo, ela tinha que ter sido oficialmente registrada. Então, registrou, você pode ali conseguir ali a sua liberdade de ser o seu templo, sua sinagoga, e cultuar ao seu Deus ali com liberdade. Por causa do alto conteúdo moral religioso judaico, licenciosa em toda parte da cidade, foi construído no topo do Acro Corinto. A natureza licenciosa da adoração era provida por 1000 sacerdotisas. É aí que é onde a gente vai ver, no início deu certo, agora deu errado, mas fazer o quê? O que é importante agora a gente entender? Tinha um culto principal na cidade de Corinto, que era a deusa Afrodite, a deusa do amor. No templo dessa deusa tinha 1000 sacerdotes. Ok. Tinha 1000 sacerdotes. Agora deixa aí na agulha, é só pedir. Lembra aí de trocar a imagem? Deu certo? Sabe trocar a imagem? Você foi no Google direto? Nossa. Então tenta usar outras fotos no Google da mesma. Esse é o istmo de Corinto. Esse istmo ele foi construído, irmão. Começou nessa época e ele foi concluído. Dá para ver quem está sentado? E ele foi concluído em 1800 e lá vai qualquer coisa, Olha só por que eles construíram isso aí? Não tem nenhuma outra?
Tá. Por que eles construíram isso aí? Como é uma cidade marítima portuária, na verdade, se isso não tivesse sido construído, o navio tinha que dar uma volta enorme para chegar no seu destino, e as ondas poderiam jogar o navio nas pedras. Eles tinham mais prejuízo do que outra coisa quando tinha que dar essa volta enorme. Construíram esse canal, né, que cortava um caminho enorme e dava uma economia muito grande. Como eles viram o benefício desse canal, começaram a cobrar pedágio, né? Claro, né? Começaram a cobrar pedágio. Então, a riqueza da cidade só aumentou cada vez mais. Interessante é a dinâmica dessa construção, que começou naquela época e terminou em 1800 e pouco, né? Esse é o canal de Corinto, ou o istmo de Corinto. Só se quiser passar algumas fotos para ver, né, a evolução, né? Mas era só basicamente isso, né? Eu falava, o istmo de Corinto, o canal de Corinto, você ficava, o que é isso? Olha lá, é essa construção magnífica da cidade de Corinto. Tá, eu estava falando que o templo de Afrodite, olha lá, cada vez mais bonito. Isso é hoje, né? Hoje está bonito, né? Isso é hoje, né? O que eles faziam? Como eles estavam ainda no início dessa construção, o navio parava ali no início, e aí iam com carroças, né? Carroças, botava a mercadoria e atravessava nas carroças. Enquanto isso aí não estava pronto, eram as carroças que cortavam, né? Vai boi, isso aí. Voltando, 1000 sacerdotes ou sacerdotisas no templo de Afrodite, e alguns eram prostitutas cultuais, um copo sujo santificado. As prostitutas cultuais eram muito importantes, irmão. Você vê que Acabe casou com Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa do templo de Baal, ou uma prostituta de culto. Geralmente essas prostitutas só eram aceitas se elas fossem virgens. Então, mas eu acho que depois do segundo culto já não era mais virgem, não. Mas as prostitutas cultuais elas eram veneradas e escolhidas a dedos. Algumas mulheres se achavam um grande privilégio ser uma sacerdotisa de Afrodite, né? E esse privilégio era remunerado, fazendo, né, de graça nem a deusa Afrodite, irmão, fazendo com que as ofertas fossem cada vez mais gordas. Então, para a gente entender o que acontecia no templo de Afrodite. A religião principal era de Afrodite, era principalmente licenciosa, uma arte fenícia, deusa da fertilidade, trazida para Corinto do Oriente, num templo que poderia ser 1000 sacerdotisas, prostitutas sagradas, dedicadas à glória da deusa. Este culto porque este culto era promovido pela cidade, de cada mulher responsável da cidade exigia prestar o sacrifício de 2 dias por ano a Afrodite, o símbolo da mulher. Agora vem a chave principal do pulo do gato, da questão das discussões que a gente vai ver aqui para frente. O símbolo de tal serviço, fosse pela sacerdotisa ou pelas mulheres responsáveis, era uma cabeça raspada. Ou seja, você quer ser a dama da noite de Afrodite? Então raspe o cabelo. Então, chegou no templo de Afrodite, viu uma jovem bela dama da noite, com a cabeça raspada. Então essa era a identificação. Ali está uma apetecível mulher corintiana.
Gente, vocês me quebram, gente. Era fiel à deusa Afrodite. Gente, quem nasceu em Piauí, piauiense. Quem em Brasília, brasiliense. Em Corinto, corintianizada. Uma mulher com cabelo curto era olhada como quem estava a serviço da deusa, ou recentemente chegada, ou recentemente havia terminado os seus deveres cívicos no templo. O lucro gerado por este culto era provavelmente maior que qualquer outra fonte de renda da cidade. Foi para esta cidade que Paulo se dirigiu e uma segunda viagem missionária, ou seja, a igreja de Corinto é a segunda viagem missionária de Paulo. Uma cidade, olha, a carta aos Romanos é depois de Corinto. Então, Romanos a gente estava na frente, agora a gente está mais atrás. Quando Paulo vai a Roma, escreve a carta aos Romanos, a igreja ao Corinto, ele fundou primeiro, depois ele escreveu a carta de Roma. Então, as cartas no Novo Testamento não estão em ordem cronológica, né? Se a gente fosse na ordem, eu estava dando a aula de Corinto primeiro, que Roma depois, né? Então, só para a gente se situar também, Paulo não tinha escrito Romanos quando estava fundando a igreja de Corinto. A importância de... importância é para a gente ler mesmo. Atos capítulo 18, né? Porque não tem como eu começar a ler 1 Corinto, sendo que a fundação da igreja de Corinto não está numa carta aos Coríntios. A fundação da igreja de Corinto está em Atos capítulo 18. Em Atos capítulo 18. Aí, ó. Cada vez mais fotinhas bonitas, né? Do eixo do canal de Corinto. Atos capítulo 18 é onde vai acontecer a fundação da igreja de Corinto. Por quê? Porque Atos é um livro histórico. É o único livro histórico do Novo Testamento que fala da história da igreja. Atos capítulo de número 18, eu vou estar lendo, você vai acompanhar comigo a fundação da igreja de Corinto. Por que é importante? Ora, como é que eu vou falar da primeira carta aos Coríntios se tem muita coisa de Corinto perdida em Atos? Para a gente até entender o que estava acontecendo e entrar nesse ambiente, é bom. Corinto, eu já ia falar Corinto capítulo 18, meu Deus do céu. Atos capítulo 18, fundação da igreja de Corinto. Olha só, depois disso, Paulo afastou-se de Atenas, então ele estava em Atenas, e foi para Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recém-chegado da Itália com Priscila, sua mulher. Por que recém-chegado da Itália? Porque os romanos expulsaram os judeus da Itália. Então eles vieram meio que fugidos mesmo e para a cidade de Corinto, provavelmente, se tinha ou não uma casa lá, comprou, mas Priscila e Áquila já estavam residentes em Corinto depois de serem expulsos da Itália. Paulo, né, então Áquila e Priscila são judeus, né, que vieram da Itália para a cidade de Corinto. Paulo saiu de Atenas, foi para a cidade de Corinto e lá encontrou Priscila e Áquila. Em vista de Cláudio ter decretado que todos os judeus se afastassem de Roma, foi, pois, ter com eles, como exercesse a mesma atividade artesanal, ou seja, fazedor de tenda, profissão essa que em Corinto ia dar bastante dinheiro, porque o que a gente chama de tenda não é tenda de praia não, né? Era, vamos supor, aquelas tendas dos barcos, né? Como é que eu não sei o nome daquilo? Aquelas Olimpíadas, aquelas tendas que faz o vento. Como é que é o nome? Vela. A vela é a vela ou é a tenda, aquela tenda da vela? Aquilo ali deve ser chamado de outra coisa, né? Pois é. Aquela tenda para colocar nas velas, então, vários tipos de tenda. Paulo, Priscila e Áquila, os dois
faziam a mesma profissão artesanal. Ficou ali hospedado e trabalhando. Então Paulo chega em Corinto, encontra Priscila e Áquila. Você fugiu da Itália? Fugi, pois eu também estou meio aqui, também quase meio fugido também. Vocês são judeus, eu também. Paulo pregou o evangelho para eles, ficou hospedado na casa de Priscila e Áquila. Eu faço o mesmo trabalho que você, então bora trabalhar. Então, estão entendendo? Hospedado e trabalhando. Eram de profissão fabricantes de tenda. Versículo 4. Cada sábado ele ia na sinagoga, esforçando-se por persuadir judeus e gregos. Todo sábado Paulo ia na sinagoga pregar o evangelho. Está vendo a liberdade que ele tinha, né? A liberdade religiosa. Ele ia na sinagoga pregar para judeus e gregos. Quando, porém, Silas e Timóteo chegou da Macedônia, Paulo começou. Então o que acontece? Paulo está ali trabalhando e não sei o horário. Paulo estava ali pregando e trabalhando. Todo sábado ele ia na sinagoga pregar o evangelho, ver se convertia algum judeu. Paulo sempre tinha isso em qualquer cidade. Antes de pregar o evangelho para qualquer pessoa, ele tentava salvar alguns dos seus judeus. Foi na sinagoga pregar, não quer nada com Jesus, então ele ia para os gentios. Agora, Silas e Timóteo estão vindo da Macedônia, trazendo uma oferta da igreja da Macedônia, de Éfeso, trazendo uma oferta para levar para Paulo. Isso que eu acho bonito, maravilhoso. Paulo está em Corinto, está na prova, está trabalhando. Silas e Timóteo está vindo trazer uma oferta que a igreja enviou através deles para Paulo. Paulo começou a dedicar-se inteiramente à palavra. Então, olha só, irmãos, por que isso é importante a gente entender? Hoje, algumas pessoas têm um entendimento errado ou um entendimento meio embaralhado sobre as pessoas que trabalham. Eu vou falar trabalho de bate-cartão para o homem. Aí você já vai entender que eu estou falando de trabalho secular. E tem pessoas que se dedicam integralmente ao ministério da palavra. Tem lugares em que os pastores conseguem ter o seu trabalho secular, o seu ministério na igreja. Tem pastores que são integralmente. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque aqui tem uma chave importante da gente entender aquilo que é simples e alguns fazem discussões. E outros que aceitou Jesus ontem, eu estou vivendo pela fé. Então, olha só interessante, Paulo chega em Corinto, encontra Priscila e Áquila, e Paulo mesmo Priscila e Áquila sendo crentes, Paulo não se acha no direito. Vamos colocar assim, Priscila e Áquila, eu tenho uma obra grande, eu tenho que ganhar o mundo para Jesus. Paulo tem um chamado muito grande de Jesus, que Jesus me falou, nossa, o chamado vai demorar muito tempo, eu tenho muito trabalho para fazer, então eu não posso esse negócio ficar batendo cartão para o homem, não. Não, Paulo não faz isso. Até depois ele vai se orgulhar, nunca foi pesado a ninguém. Paulo, ele tem o mesmo trabalho que Áquila e eles trabalham. Quando dá tempo no sábado, ele está na sinagoga pregando. Quando vem Silas e Timóteo trazendo uma oferta da igreja para ajudar Paulo, agora eu estou totalmente por conta da obra. Essa é a questão do entendimento. Paulo, ele é um cara que tem uma extrema necessidade de ficar só no ministério. Mas, enquanto ele não tem essa oportunidade, também ele não fica nas costas de ninguém. Está vendo?
Paulo chega em Corinto, eu tenho que trabalhar. Quando o recurso chega até ele, aí ele fala, agora eu vou me dedicar totalmente ao ministério. Então, né, as pessoas às vezes ficam muito se aventurando, né, e outros falam as coisas sem saber, e pelo exemplo de Paulo, a gente tem um entendimento sobre essas questões. Parei no 4, né? Aqui no versículo 5. Paulo começou a dedicar-se integralmente à palavra, atestando aos judeus que Jesus é o Cristo. Contudo, diante da oposição e das blasfêmias deles, tanto sacudiu as suas vestes e disse-lhes: vosso sangue recaia sobre a vossa cabeça. Quanto a mim, estou puro, e de agora em diante dirijo-me aos gentios. Então retirou-se dali, dirigiu-se à casa de um certo justo adorador de Deus, cuja casa era contígua à sinagoga. Ao lado, eu já ia falar, lê na versão ali. A casa era ao lado da sinagoga. Mas Cristo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios ouviram a Paulo e abraçaram a fé e eram batizados. Uma noite, disse o Senhor a Paulo em visão. Nossa, irmão, isso aqui também é bonito. Paulo cai de paraquedas na cidade, consegue, com a graça de Deus, encontrar a Áquila, consegue um lugar para ficar, um lar. Paulo já vinha meio que fugido pela perseguição do evangelho. Você começa a pregar nas sinagogas, é rejeitado. Paulo tinha tudo para estar abatido, triste e desanimado das coisas não estarem dando certo. Aí uma noite disse o Senhor a Paulo em visão: não temas, continua a falar e não te cales, eu estou contigo. Ninguém porá a mão em ti para te fazer mal, pois tem um povo numeroso nesta cidade. Amém? Que bênção. Assim residiu ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra. Sendo Galião procônsul da Acaia, os judeus se levantaram unanimemente contra Paulo, conduziram-no ao tribunal, dizendo: este indivíduo procura persuadir outros a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Veja que Paulo platica, por que ele foi pegado e levado ao tribunal, se há uma liberdade religiosa em Corinto? É que se Paulo está ensinando uma outra religião e não oficializou, ele está errado, está cometendo um crime. Por que Paulo não foi preso? É que para o procônsul, o cristianismo é nada mais do que uma das tantas outras segmentos do judaísmo. Então, quando Paulo é levado, Paulo ia abrir a boca quando Galião retrucou aos judeus: se se tratasse de delito ou ato perverso, ó judeus, com razão eu vos atenderia, mas se são questões de palavras, de nomes, da vossa própria lei, tratai vós mesmo disso. Juiz destas coisas eu não quero ser. E despediu-os do tribunal. Todos então se apoderaram de Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, sem que Galião absolutamente fizesse nada. Então, o recém-convertido Sóstenes tomou uma surra no lugar de Paulo. A pessoa, se acabou de se converter, você já toma uma surra, mas Sóstenes é crente, ele continua crente. Foi espancado. Deixa eu ver aqui. Paulo, porém, permaneceu ali por muitos dias. Então, vamos parar aqui para a gente continuar. Isso aqui que a gente leu é como que a igreja de Corinto nasceu.
Nasceu com Paulo na casa de Áquila, que foi na rua, pregou na sinagoga, eles não queriam nada, e pessoas importantes se converteu, os judeus ficaram doidos, levou Paulo para ser preso, ninguém queria prender Paulo, e o Sóstenes, que era uma autoridade ali, que tinha se convertido, acabou tomando uma surra no lugar de Paulo, e aí nasceu a igreja, ou seja, a igreja de Corinto nasce principalmente na casa de Priscila e Áquila. A casa de Priscila e Áquila acaba se tornando a primeira igreja, né? Até construir, vamos supor, um templo em algum lugar ali para cultuar o cristianismo, que não era proibido, acabou a casa de Priscila e Áquila sendo a primeira igreja. Oi? Claro, quando ele era Saulo, ele era matador de crente, mas isso é Atos capítulo 9. Aqui Paulo, além de estar convertido, já é um grande missionário, né? Já foi enviado pela igreja. Deixa eu ver aqui. Atos capítulo 18 marca a fundação da igreja aos Coríntios. Os seus primeiros convertidos no início dos desafios. Paulo ministrou juntamente com Silas e Timóteo por 18 meses. Quando os judeus crentes usaram a ocasião da chegada do procônsul Galho para levarem acusações contra Paulo, já lemos, cada religião tinha de ser legalizada pelo governo romano. O judaísmo era uma religião legalizada e o motivo para a acusação era assegurar a separação do novo movimento do judaísmo. Isto seria tornar o cristianismo uma religião ilícita e fazer acusações contra Paulo. No que concerne aos romanos, o cristianismo era apenas mais uma outra das muitas seitas do judaísmo, como uma religião legal. Era livre para buscar prosélitos de qualquer parte. A igreja era livre para fazer o seu trabalho sem interferência governamental. E vou terminar aqui antes de ler agora Atos 18, 24 a 28, onde encerra a questão da igreja de Corinto. Sabe-se que Priscila e Áquila encontraram Apolo em Éfeso, e isso é outra discussão importante. Sem isso aqui a gente não entende a carta. O eloquente jovem alexandrino, escolado na mistura alegórica dos ensinos de Fílon, era um seguidor de João Batista. Aparentemente não estava familiarizado com a mensagem completa da morte e ressurreição de Jesus. Vamos ver aqui então, Atos 18, do 24 a 28. Atos 18, 24. Um judeu chamado Apolo. Por que é importante a gente saber disso? Porque lá em Atos vai ter uma discussão. Uns são de Paulo, outros são de Apolo, mas a discussão começa em Atos. A gente tem que entender isso e não chegar lá às raízes. Um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Era um homem eloquente, versado nas Escrituras, foi instruído no caminho do Senhor e no fervor do Espírito. Falava e ensinava com exatidão o que se refere a Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Começou, pois, a falar com intrepidez na sinagoga. Olha que coisa interessante, né? Apolo é um cara à parte, é um cara que não conhecia, vamos dizer assim, Priscila e Áquila ou a Paulo, tipo aqueles encontros de uma cidade, quer dizer, eles encontraram um pregador completamente familiarizado com a mensagem do Evangelho, mas só conhecia o batismo de João. Então, Priscila e Áquila e Paulo expuseram o caminho a Áquila, tomaram ele consigo e com mais exatidão explicaram o caminho. Como se ele quisesse partir para a Caia, animaram aos irmãos que escreveram aos discípulos para que o acolhessem. Tendo lá chegado, foi e ajudou. Entendi. É porque como a gente pulou essa parte de Atos aqui, Priscila e Áquila e Paulo tinham viajado para Éfeso. Eles encontram Apolo em Éfeso. Quando eles encontram Apolo em Éfeso, Priscila e Áquila escrevem uma carta para a igreja de Corinto receber Apolo, né? Carta de recomendação. Resumindo, amém, igreja? Para não ficar confuso. Resumindo,
Depois de tudo que aconteceu ali, Paulo, Priscila e Áquila viajam para Éfeso, onde Paulo já tinha uma igreja formada, a igreja que mandou a oferta para ele. Chega em Éfeso. Lá encontra Apolo pregando com eloquência o evangelho, mas ele só conhecia a mensagem de João Batista. Ou seja, o que ele conhecia de Jesus ainda não tinha vindo da boca dos apóstolos. Então, quando Áquila e Paulo vê aquele homem pregando, combatendo contra os judeus, escreve uma carta de recomendação, ó, vai lá para Corinto, já pregamos lá, já estabelecemos uma igreja, e eu vou mandar a igreja receber você plenamente, e tudo que você está fazendo aqui faz lá. Então, Apolo foi praticamente enviado por Paulo, Priscila e Áquila a continuar a pregando ali na igreja de Corinto. Então, eles vieram de Éfeso. Deixa eu finalizar aqui, estamos no... Isso. Tendo chegado lá, muito ajudou com efeito na graça aos que haviam abraçado a fé, pois refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Então, a parte de Atos dos Apóstolos que fala da igreja ao Corinto está encerrada. Era muito importante a gente entender esse contexto antes de ler a carta, ou seja, como que Paulo fundou, quem era Priscila e Áquila, onde estava estabelecida a igreja aos Coríntios, qual era a confusão que Paulo encontrou quando chegou lá, quem era Apolo, que vai ter uma discussão sobre Apolo depois, quem era Apolo? Apolo era um judeu que pregava veementemente que Jesus era sim o Cristo, provando em todo o Antigo Testamento, combatendo contra os judeus, recebe uma carta de recomendação, vai para a igreja de Corinto e continua combatendo contra os judeus, pregando veementemente que Jesus Cristo é e está sendo o Messias falado em todo o Antigo Testamento. Se eles não viram, eles são uns cegos, e ele foi lá e provou isso. Até aí tudo bem? Já pensou começar a ler a carta ao Corinto, ficar meio perdido na discussão? Esta é a essência de todo o contexto da igreja de Paulo aos Coríntios. Então, após ter sido instruído pelo notável casal, Apolo recebeu uma carta de recomendação, foi para Corinto, lá pregou eficazmente o evangelho, depois retornou para Éfeso, trabalhando com Paulo. Em nenhuma parte sugere, isso é importante aqui, pastor, em nenhuma parte aparece ter Apolo como responsável pelas relatas divisões na igreja. Ou seja, Apolo não foi para Corinto e armou uma confusão. Não, Apolo foi enviado pelo próprio pastor de Corinto e fez tudo certinho. A discussão foi os irmãos que arrumaram em nome de Apolo depois. Apolo não só tinha nada a ver com a confusão, como ele foi amplamente recomendado pelo próprio pastor da igreja. Amém? Até aí está entendido? Então, isso aí é a fundação da igreja de Corinto, sem ter lido nem o primeiro capítulo dela. Alguém dormindo? Eu sei que é meio chato, mas é uma introdução que sem ela ia ficar mais chata ainda, né? Tranquilo? Eu sei que ler, né, ficar lendo assim uma informação, dá um pouco de... Mas é algo que é mais fácil entender agora do que boiar depois, né? Aí estou discutindo lá... Então, irmão, rapidinho a gente tem um pouco mais de tempo. Agora sim, né? Da pessoa começar a primeira aula do Corinto, não lê um versículo. Agora a gente vai ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Pode falar. Vamos nas minhas palavras isso. Assim, toda religião tem um líder, né? O líder oficializava a religião no governo, porque senão, tinha Diana, tinha a deusa dos romanos, que era já obrigatório, né? Tinha ali a de Corinto, que é Afrodite, tinha os judeus falando, não, Deus é um só, mas não tinha um combatendo o outro, né? Eles só queriam o direito de poder adorar
colocar o seu próprio Deus na sua cidade. Mas para ter esse direito, porque provavelmente eles pagavam impostos sobre isso. Então, né, provavelmente oficializava, porque... quando ele pega Paulo, não tem ninguém falando aqui mal vamos supor, né? Quer ver? Vamos supor que tinha uma igreja católica, uma igreja evangélica, uma igreja... Aí os judeus estavam assim, a igreja evangélica vem aqui na igreja católica ficar falando da imagem. Mais ou menos isso aí. Então, não deveria fazer isso, né? Ou seja, assim, vamos supor, se não fosse... O que eu estou querendo dizer é que ninguém chegava, um judeu não chegava, por o judeu saber que Deus é o único Deus, ele não batia na porta do templo da Diana, olha, vocês vão queimar no fogo do inferno. Não, tinha que ter respeito por toda a religião institucionalizada. Então Paulo, o que ele estava pregando, afrontou os judeus. Só que eles estavam achando que Paulo estava querendo instituir uma nova religião. Então, o judeu foi lá levar Paulo, o que ele está falando está totalmente contrário à nossa lei. Então, aí não fizeram nada contra Paulo, porque como o judaísmo está institucionalizado, isso é só uma seita do judaísmo, um segmento, né? Então, não tinha esse problema. Paulo não falou que estava querendo fundar nada novo, apesar de ser totalmente novo, né? Então tinha essa briga. É a mesma coisa que se aparecesse um outro templo de Diana, falando, Diana não tem que ser adorada assim não. Aí seria um conflito da mesma religião. Então eles só combatiam um conflito se a religião estivesse atacando uma a outra, fosse diferente. Como ele está brigando com ele mesmo, então essa briga vocês resolvem. Praticamente isso aí. Chegamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Então agora, quando a gente começar a ler o texto, você, eu já estou sabendo a confusão. Lá. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado a ser apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Só aqui já tem o que falar. Tem? Sim. Por quê? Paulo, ele era apóstolo do Senhor Jesus. Mas quem sabe disso? Primeiro, só ele e Jesus. Que ele encontra Jesus em Atos 9 e conta um testemunho. Só que, eu quero que vocês entendam na época, né? O cara desce do monte e fala que viu Jesus. Das duas, uma. Ou você acredita ou você não acredita. Então, Paulo em Atos 9 conta que encontrou com Jesus. Aí acredite quem quiser. Essa é a questão. Tinha gente que não acreditava em nada das histórias de Paulo. Não, que você se converteu, tudo bem. Agora que Jesus chamou você para ser apóstolo, quando isso? Não, em Atos capítulo 9. Eu não vi. Você que viu aí. Então, irmãos, não é uma coisa mais concreta como a gente está tudo organizado, quem levantou quem, já está tudo certinho. Não. Praticamente, Paulo, para defender o seu apostolado, Jesus não escreveu uma carta, entrega à igreja lá dos meus apóstolos, que você é mais um apóstolo meu. Paulo, eu sou apóstolo. Quem prova isso? Pela vontade de Deus. Vocês têm que entender. Porque quando Paulo começa uma carta, irmão, quando todo mundo sabe o que você é, você não precisa provar, já está explícito. Como toda carta Paulo tem que provar que ele é apóstolo, é que as pessoas não estavam querendo receber e aceitar ele como apóstolo do Senhor Jesus. Então ele, Paulo, esse é meu nome, agora, chamado para ser apóstolo de Jesus. Mas quem te chamou? Pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. E Sóstenes, o irmão. A igreja de Deus que está em Corinto, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos,
fomos chamados para ser santos. E o que é ser santo? É ser separado. Fomos chamados para... Eu acho que eu já expliquei isso aqui várias vezes. A pessoa, nossa, fulano é muito santo. Mas baseado em que fulano é muito santo? Fulano é muito santo porque ora muito, está errado. Fulano é muito santo porque dorme em cima do monte, está errado. Fulano é muito santo porque fala em línguas, está errado. Fulano eu encontrei um cara que veio aqui na igreja, ele tem os 9 dons espirituais, não tem nada a ver com santo. Fulano pregou, batizou 50 pessoas com o Espírito Santo. Fulano não é santo. Santo é todo aquele que é separado. E o que é ser cada vez mais santo? Cada vez que eu renuncio mais às coisas, cada vez que eu abro mão das coisas, eu vou me tornando cada vez mais santo. Eu poderia dar um exemplo. Um João Batista. Ele poderia ser um profeta, como Jesus foi, porque Jesus falou a diferença entre eu e João Batista é que o camarada foi se isolar no meio do mato e eu estou aqui comendo e bebendo com vocês, só que se vocês não aceitaram o cara que é santo, vocês vão me aceitar eu sendo santo aqui no meio de vocês? Então, o que eu poderia... João Batista, ele abriu mão de viver em sociedade, ele abriu mão dos prazeres da sociedade. Quanto mais se abre mão, se afasta, se separa, mais santo é. Então, santo é aquele que cada vez mais abre mão dos prazeres e das coisas da vida que poderia provavelmente atrapalhar a comunhão dele com Deus. Santo é todo aquele que se separar. Então, por isso que fala, quem é santo se santifica mais ainda, quem é sujo se suja mais ainda. Então, quanto mais a pessoa separada está, e quanto menos a pessoa separada está. Não tem nada a ver com dons espirituais, nem com o poder de Deus. Ser santo é ser separado. Por isso que ele diz à igreja, vocês foram chamados para ser santos. Com todos que em qualquer lugar, outra coisa, em qualquer lugar, essa não é uma carta exclusiva para a igreja de Corinto. Paulo quer que a carta seja universal, a vocês e a todos que invocam o nome do nosso Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vós da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou incessantemente, só que outra coisa aqui, a igreja de Corinto, apesar dela ser uma igreja que era rica em problemas, também aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É uma das igrejas mais cheias do poder de Deus. Mais, vamos dizer assim, de evidências do poder de Deus. Porque era uma igreja que Paulo vai falar, não falta nenhum dom espiritual para vocês. Tinha todos os dons espirituais dentro da igreja. Imagina a igreja, né? Quando o irmão não fala em língua, o outro interpreta, o outro revela, o outro fala em profecia. Todos os dons espirituais a igreja de Corinto tinha. Dou incessantemente, versículo 4, graças a Deus a vosso respeito, visto a graça de Deus que vos foi concedida, que vos foi dada, pois foste nele cumulado de todas as riquezas, todas as da palavra e a do conhecimento. Olha só, outra coisa, todas as riquezas, tanto da palavra como do conhecimento. Então Deus derramou abundância de, vamos dizer assim, de entendimento teológico, de sabedoria na palavra, vamos dizer assim, que tinha um celeiro de pregadores em Corinto. Eu vejo que Deus derramou sobre vocês uma tamanha graça na área espiritual e na eloquência e na sabedoria. Então pensa o que a gente poderia chamar de igreja completa. Igreja completa. Versículo 6. Na verdade, o testemunho de Cristo tornou-se firme entre vós, a tal ponto de nenhum dom vos falte, a vós que esperais a revelação. A revelação é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele também que vos fortalecerá até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus. É fiel o Deus que vos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus, nosso Senhor. Primeiro problema da igreja, versículo 10. Eu vos exorto, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Guardai a concórdia uns com os outros. A concórdia está como, pastor? A comunhão? Acordo? De acordo com uns aos outros. Amém. De sorte que não haja divisões entre vós. Sede estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Como isso é difícil, irmão? Né? Às vezes cada um quer pensar do seu jeito, cada um acha que tem que ser feitas as coisas do seu jeito. E Paulo está falando, é de extrema importância que vocês estejam de comum acordo com as coisas que vocês vão fazer. E vocês procurem pensar nessas coisas em comunhão da mesma forma. Com efeito, meus irmãos, aí tem um X9 aqui na casa de Clói. Com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Clói me falou de que existem rixa entre vós. Aí Paulo explica, cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Cefas é Pedro, irmão, o super apóstolo. Ou eu sou de Cristo, né? Então, qual o primeiro problema que tinha numa igreja tão maravilhosa como a igreja de Corinto, né? Tá vendo Atos 18, que a gente tinha que entender, né? Atos 18, tá lá Priscila, Áquila, pessoas, dons do Espírito Santo, pessoas que se converteram, um novo convertido que já tomou uma surra. Imagina um cara, depois que toma uma surra, ele vai pregar. Ele prega cuspindo fogo, irmão. Entendeu? O cara já foi perseguido, já tentaram matar ele, ele ficou. Agora vou contar um testemunho, mano. Então pensa numa pessoa que está cheia de Deus. Aí vem Apolo, um sábio na palavra, um absurdo, uma mistura de Augusto Nicodemo com Hernandes Dias Lopes, batido no liquidificador eu ia falar um monte de uns nomes esquisitos aí, mas pensa, né, toda mistura boa, né, boa de entendimento, de conhecimento, era Apolo. E aí o que aconteceu? Outra coisa importante, começou a aparecer, quando a igreja se consolidou-se, né? Consolidou-se. E aí apareciam uns viajantes. Quando fala eu sou de Cefas, é porque Pedro já tinha passado. Pedro passou na igreja de Corinto. Passou na igreja de Corinto. Eu não vou botar a culpa que Pedro arrumou essa confusão, não. Mas quando alguns semearam na igreja, Paulo veio aqui, fundou a igreja, ganhou Jesus para vocês, nossa, que benção. Mas Paulo não é apóstolo, não. Então, por isso que um já estava dizendo, então, eu não sou de Paulo, não, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Apolo, o cara é brilhante. E o outro, eu sou... Sempre tem um que sobe um monte e fala, você reúne aonde? Eu sou de Jesus. Né? Pessoa que não tem nem... Ele não é de Pedro, não é de Paulo, não é de César, não, eu sou de Jesus. Quem é o seu pastor? Meu pastor é Jesus. Sempre tem um de uma ovelha desgarrada. Né? Então... havia essa rincha, né? Parece que é só quando o pai sai da casa, a bagunça está armada, né? Quando Paulo saiu e voltou, já tinha, não, eu era de Paulo, mas Paulo não foi chamado apóstolo lá entre os dois, então não, eu sou de Apolo, que Apolo é um judeu que prega terrivelmente, eu gosto de Apolo. Não, eu gosto de Pedro, que Pedro andou por cima, Pedro andou com Jesus, lado a lado, mas que o galo cante ninguém fala, né? Ele não gostava de falar essa parte do galo, não, para onde ele ia, não, né? Ele gostava de falar as partes boas. Então, não, eu sou Pedro, eu sou de Pedro, porque Pedro é um cara que, Pedro é Pedro. Não, eu tenho respeito a Paulo, Paulo fundou a igreja, Paulo fez tudo aqui, acabou do início aqui. Paulo, eu sou de Paulo. Eu não sou de nada disso aí, eu sou de Jesus. Então tinha essa confusão, o diabo já estava armada, já tinha uma confusão terrível ali. Aí Paulo diz assim, Cristo estaria dividido? Paulo teria sido crucificado em vosso favor? Foste batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado ninguém de vós, a não ser Crispo e Gaio. Outra coisa interessante, né, pastor? Paulo ganhava todo mundo, mas não gostava de batizar ninguém. Né? Paulo falou que ele podia contar no dedo as pessoas que ele batizou, mas ganhar para Jesus uma multidão. Mas Paulo diz, não, eu ganho, você batiza, eu não vou fazer tudo.
Eu ganho. Então, Paulo tinha um negócio assim que Paulo instituía igreja, ganhava alma, fazia o trabalho duro, mas batizar, olha aqui, 2, versículo 15, assim ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome, né? Quem sabe, né, tinha até uma briga assim, a Pedro chegou lá e quis batizar um monte de gente, aí Apolo chegou lá, né, eu também vou batizar, não, quem me batizou é o meu líder, quem me batizou é o meu mentor. Aí Paulo, então eu tô lascado, porque eu só batizei um pouquinho, mas eu que ganhei todo mundo. Tá vendo? Paulo começou um grande trabalho. Aí sempre tem uns ingratos aí, né? Sempre tem uns ingratos aí. Em verdade, batizei também a família de Estéfanas. Quanto mais, não me recordo de ter batizado nenhum outro de vós. Versículo 17. Pois não foi para batizar que Jesus me enviou, mas para anunciar o evangelho, sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo. Ou seja, Paulo não queria ficar pregando Jesus no sentido de só da eloquência, só da filosofia, só de termos teológicos para falar bonito. Paulo não queria convencer as pessoas pela inteligência. Paulo queria convencer as pessoas na ação, pelo seu testemunho e pelo poder de Deus. Com efeito, a linguagem, né, já estamos aqui, irmão, na reta final aqui, 10 minutinhos. Com efeito, a linguagem da cruz é loucura. Por que Paulo não vai usar a sabedoria humana? Porque o evangelho já estaria perdido na sabedoria humana. Porque, aí ele vai dizer aqui, a linguagem da cruz é loucura. Ela não faz sentido para pessoas intelectuais, para aqueles que se perdem, mas aqueles que se salvam, para nós é poder de Deus. Como está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumentador deste século? Deus não tornou louca a sabedoria deste século? Né? Isto é, o processo, em todo este contexto, Paulo não condena a autêntica sabedoria humana, que é dom de Deus, apta para fazer conhecer ao Senhor, mas a sabedoria orgulhosa e autossuficiente. Com efeito, versículo 21, visto que o mundo por meio da sabedoria não reconheceu a Deus, na sabedoria de Deus, lá em Romanos, quando a gente falou, né? Se a lei dos homens, se a lei da natureza, se as coisas que Deus deixou nesse mundo não serviu para convencer as pessoas de quem é esse Deus, então aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar aqueles que creem. Por quê? 22. Os judeus pedem sinais. Viu Jesus? Você é o que? Você é o Cristo? Não, então me dá um sinal. Jesus falou, nenhum sinal vos será dado, senão o sinal de Jonas. Então Jesus não veio para ficar dando sinal, mesmo ele ter dado vários sinais. E os gregos andam em busca de sabedoria, mas, porém, anunciam Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo. Lembra qualquer filmezinho aí, vai dizer que o judeu não, tira essa placa aí, rei dos judeus, o meu rei vai estar crucificado no meio de 2 ladrões, isso é um escândalo para os judeus. A cruz de Cristo é escândalo para os judeus. Não posso chamar no pensamento deles, não pode ser um profeta, não pode ser uma pessoa santa, ninguém que morre em um madeiro, porque a Bíblia diz, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, mas ele se fez maldição por nós, né? Então isso é uma loucura, um escândalo para os judeus e para os gentios também, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo poder de Deus, sabedoria de Deus, pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria do homem, e a fraqueza de Deus é mais sábio mais forte do que os homens. Não tem nada a ver com loucura na palavra e nem fraqueza no sentido da palavra, que Deus não é louco e nem é fraco, mas sim um comparativo. Então, no 26,
Eu vou concluir o capítulo 1 e a gente conseguiu falar o primeiro capítulo na aula de hoje. 26. Vede, pois, irmãos, vós que recebestes o chamado de Deus, não há entre vós muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem de família prestigiosa. O que é fraqueza no mundo, Deus escolheu para confundir o que é forte. E o que no mundo é vil e desprezado, o que não é. Ou seja, não havia ali entre os convertidos homens dotados aclamados por sabedoria e nem pelas suas riquezas. Mas Deus escolheu para reduzir a nada a que é, a fim de que nenhuma criatura possa se gloriar diante de Deus. Versículo 30. Ora, é por ele que vós sois em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria proveniente de Deus, justiça e santificação. Está vendo isso? Justiça e santificação e redenção é o tema que Paulo vai tratar na carta aos Romanos. É por isso que Corinto vem antes. Justiça, santificação e redenção. Já começou aqui assuntos para a carta que ele vai escrever aos Romanos. A fim de que, como diz a Escritura, aquele que se gloriar, gloria-se no Senhor. Amém? Então, irmãos, foi muito importante a gente estabelecer uma introdução, como era a cidade, as coisas importantes na cidade, Atos dos Apóstolos, como a igreja foi formada, quem foi os primeiros crentes da igreja de Corinto, e baseado em tudo isso, é claro que só sobraria tempo da gente ler o primeiro capítulo da carta aos Coríntios. E o primeiro problema que a gente conseguiu identificar e falar da carta é esse problema de divisão, os irmãos já brigando quem é o pastor de quem é o líder de quem e a quem que eles estão servindo. Paulo disse, eu não fui crucificado no lugar de vocês, eu não batizei, foi quase ninguém. Vamos parar com essa confusão. E na próxima quarta-feira estaremos nos enriquecendo das outras questões. A carta aos Coríntios é muito boa, né? A gente sabe que vai ter muitos assuntos fortes, como que eu posso adiantar aqui. Começaram a ter quase uma obrigação que as pessoas se casassem na cidade de Corinto. Quase uma aversão a quem não se casava. Então, as uniões começaram a brotar, né? As uniões começaram a brotar. E aí Paulo, né, no capítulo 7, ele vai falar de casamento de crente que se casou e o marido não era crente, da irmã que se converteu e o marido não era crente. Então, vai vir muito assunto que vai dar muita coisa para a gente resolver. Por enquanto, foi esse aí. Vamos ficar de pé? Amém. Tem um versículo que Paulo vai entregar não sei quem na mão de Satanás. A gente, né, vira e mexe, a gente entrega na mão de Deus, mas tem uns que Paulo já entregou na mão do inimigo, né? Então vai ter muito assunto legal para a gente estar aqui esclarecendo. Vamos, Pai, quero te agradecer por esse momento, essa oportunidade, agradecer por cada pessoa, Senhor, que veio aqui nessa noite chuvosa, mas não abriu mão desse espaço de poder estar aqui, gozando da sua palavra. Eu agradeço, meu Pai, pela essa rica oportunidade de estarmos aqui em nome de Jesus. E você que está em casa, Deus abençoe a tua vida, bons estudos para você. E na próxima quarta, que você já esteja, pelo menos leia capítulo 2 e 3, para a gente já estar dentro do contexto. Amém? Deus abençoe a todos.